Boa tarde, meus amigos queridos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a amiga Beth, que sempre está nos ajudando nas tarefas aqui da nossa casa, e pedir para vocês divulgarem o nosso canal para que a gente possa espalhar essa semente que é tão importante nos dias de hoje. E hoje a nossa amiga Beth, ela veio com a missão para nos ajudar na tarefa. Ela vai falar sobre a mensagem de fortalecimento, fé cega ou fé raciocinada. Amiga Beth, bem-vinda à Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Muito obrigado, querida amiga do coração. Gratidão. Inicia com uma prece, por favor. Encerra com a prece. Gratidão, gratidão a todos vocês que estão inscritos. Gratidão a todos. Um beijão no coração de todos vocês. Muito obrigado, queridos. E eu vou deixar com a companhia maravilhosa da nossa amiga Beth, que vai nos ajudar na tarefa, espalhando a semente do amor através do ensinamento, dessa mensagem preciosa. Obrigado e é com você, amiga. Muito boa tarde, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada por todo esse carinho, esse acolhimento. Então, pedindo ao Pai Maior, ao nosso grande Mestre Jesus, aos nossos mentores da espiritualidade, que nos assistam nesses próximos instantes e possamos entender as palavras do Evangelho e dos grandes pensadores e colocá-las em prática na nossa vida. Se conosco, amigos queridos, se conosco, Mestre Jesus, que assim seja. Então, fé cega, fé raciocinada. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois tipos de fé e vamos pensar como fortalecer a nossa fé raciocinada. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o capítulo chama-se A Fé que Transporta Montanhas. Essas montanhas são figuradas, são as nossas dificuldades, as nossas resistências, as nossas teimosias, a nossa má vontade, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, o nosso fanatismo. Tem muita montanha para remover dentro da gente. Mas a fé tem poder, porque a fé nos torna perseverantes. Allan Kardec explica que a fé é confiança na realização de algo. A fé é a certeza de atingir um objetivo. Por quê? Porque a fé nos possibilita lucidez, né? Clareamento da mente, para antever os fins, que são os objetivos, e também lucidez para perceber quais os meios de atingir esses objetivos. E a fé também promove paciência em nós. A gente aprende a saber esperar. Por quê? Porque é uma fé apoiada na compreensão das coisas. E é uma fé que leva à certeza de se chegar ao fim. Fim no sentido de objetivo, de finalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, podemos tirar a dúvida do que seja fé raciocinada e fé cega. Allan Kardec explica que a fé cega nada examina, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e a fé cega é imposta por alguém. A pessoa que tem fé cega não pensa, não raciocina, só aceita. E o excesso de fé cega pode levar ao fanatismo. No entanto, o que acontece? A cada passo, essa fé cega se choca com a evidência da razão. Os fatos mostram que essa crença é falsa. E um dia, por fim, essa fé, né, cega,
desmorona. Mas aí a gente também pode se perguntar: há tantas evidências de fatos que mostram que algumas pessoas acreditam em coisas erradas, mas elas não mudam suas crenças. Por quê? É o próprio Evangelho segundo o Espiritismo que nos traz 3 motivos. Porque algumas pessoas não mudam suas crenças. Primeiro, por indiferença. A pessoa nem se importa em que ela acredita, em que ela não acredita, ela não para raciocinar. Segundo motivo, o medo de serem forçadas a mudar de hábito, porque se elas perceberem que aquilo em que elas acreditavam, que levava a determinadas atitudes, a determinados comportamentos, está errado, consequentemente vai ter que mudar seu comportamento, e mudar comportamento dá muito trabalho. Então, explica lá Allan Kardec, o medo de serem forçadas a mudar de hábito é um dos motivos pelos quais algumas pessoas não mudam as suas crenças. E o terceiro motivo é o orgulho. A pessoa é tão orgulhosa que não reconhece a existência de um poder superior, né, de Deus. E aí o que que acontece? A pessoa acredita né, em Deus, ou na imortalidade da alma, ou acredita em céu e inferno, mas aí vem, né, nesses casos de crenças equivocadas, fatos que se chocam com esse conhecimento, e aí essas pessoas acabam se tornando incrédulas, ou seja, perdem a fé. Aí eu não acredito mais nessa história de Adão e Eva, aí eu não acredito mais nessa história de Satanás, diabinho, de céu e inferno, de purgatório. Então, por isso que surgem tantos incrédulos. O incrédulo não quer que alguém lhes imponha uma fé, essa fé cega, né? Cheia de dogmas religiosos. E a fé raciocinada, ela precisa de uma base. Que base é essa? É a perfeita compreensão daquilo em que a gente acredita, baseada em fatos, baseada na razão. Lemos no Evangelho: para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Ou seja, a fé raciocinada se apoia em fatos, se apoia na lógica, por isso é inabalável. Allan Kardec escreveu aquela frase memorável: só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, isso é o que aprendemos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito no século XIX. No século XX, houve um famoso filósofo e psicanalista alemão, Erich Fromm, escreveu muitos livros. Um desses livros, Análise do Homem, ele explica que muitas pessoas acham que a fé deve estar associada somente à religião. A fé não tem nada de racional, algumas pessoas pensam, não tem nada de científica. Por isso que as pessoas pensam assim: já que não dá para conciliar fé e pensamento raciocinado, ou seja, a razão, então a fé deve ser eliminada. Ou então a fé deveria ser substituída pela ciência, que lida com fatos e teorias. Então, esses são os incrédulos. Muitas pessoas pensam assim. E a gente vê que, apesar das excelentes explicações de Allan Kardec, né, lá no século XIX, as pessoas ainda pensam assim, né, que a fé precisa estar dissociada da ciência, da razão. Por que acontece isso? Então, vamos agora para o livro do Erich Fromm. Ele diz assim: porque durante
séculos, a igreja quis controlar o pensamento do homem. Por isso é que surgiram tantos céticos, tantos incrédulos. Hoje, diz ele também, essa falta de fé leva a uma profunda confusão, desespero. E ele pergunta, o Erich Fromm, mas pode o homem viver sem fé? Por quê? A pessoa que não tem fé fica desesperançada, amedrontada. Aí ele dá o exemplo do bebê. O bebê tem fé de que a mãe tem certeza que a mãe irá cuidar dele. E nós temos fé, acreditamos, confiamos nas pessoas que gostamos, nas pessoas que amamos. Então, a fé nos outros é a fé na potencialidade que os outros têm. Aí entra a diferença entre educar e manipular. Educar é auxiliar o outro a realizar as suas potencialidades, a crescer interiormente. Que educar vem de uma palavra latina chamada educere, que significa trazer para fora, transformar o potencial em realidade. Então, ter fé nos outros nos leva a educá-los, os pais, os professores. As pessoas que não têm fé no outro, não acreditam que o outro tenha essas potencialidades inatas que dão desabrochar, manipulam. Então, manipular é não ter fé na potencialidade do outro, nas potencialidades do outro. É controlar, é dirigir o outro, é querer modelar, formatar o outro segundo, né, as crenças pessoais. E aí a gente também pode verificar, falando, né, na fé nos outros, a fé na amizade de um amigo, na fé no amor dos nossos pais. No Evangelho segundo o Espiritismo, o texto também em que Kardec nos explica o que é a fé divina e o que é a fé humana. Então, ele diz que a fé é um sentimento inato, nasce conosco. É um sentimento inato no homem da sua destinação. Ou seja, lá no fundo, nós temos certeza de que somos perfectíveis, que estamos evoluindo, que temos essas potencialidades. Nós temos consciência, nosso espírito tem consciência que há prodigiosas faculdades que estão em germe, né, na forma de sementes. Isso é fé humana, é ter fé em nós mesmos, é ter fé nos outros, que também são perfectíveis, assim como nós. E a fé divina é a fé em Deus. Voltando para Erich Fromm, ele também fala sobre fé irracional e fé cega, e traz outros olhares e que se encaixam bem no nosso contexto atual. Ele fala que o Erich Fromm a fé irracional é uma fé cega. A pessoa não para pensar, só aceita o que lhe dizem. É aceitar algo como verdadeiro só porque uma autoridade ou só porque a maioria das pessoas declaram, né, essa crença. Não, a gente pode ver, ainda hoje há pessoas que acreditam que a Terra foi formada no prazo de 6 dias de 24 horas. Ainda acreditam na história, que é um mito, de Adão e Eva, o primeiro casal da humanidade que deu origem a toda a humanidade. Muitos acreditam que a Terra é plana, apesar de todas as evidências científicas em contrário. Então, essa é a fé irracional, a fé cega. É a crença numa pessoa, numa autoridade, numa ideia, num símbolo. E aí a pessoa se submete, né, ao outro. Ela renuncia a seus próprios pensamentos, aos seus próprios sentimentos. O Erich Fromm fala, é uma pessoa hipnotizada. É um verdadeiro
transe hipnótico. A pessoa sente e faz o que o hipnotizador manda. E mesmo quando sair do transe hipnótico, se foi deixada uma ordem para agir, depois será obedecida. Por exemplo, a pessoa passa por uma sessão de hipnose. Se a pessoa, o hipnotizador, falar para ela: olha, tal hora de tal dia, você vai sentir muito frio e você vai pôr um casaco. Pode estar o calor que for. Naquele momento, ela vai sentir frio e vai colocar o casaco e não vai saber por que fez isso. Mas é uma ordem que ficou lá no inconsciente, implantada em sua mente pelo hipnotizador. Então, isso que é a fé cega, a fé irracional. É como um transe hipnótico. Eric Fromm fala, esse mecanismo acontece também quando a pessoa se submete a um líder dotado de forte poder de persuasão. Aí ele deu o exemplo do Hitler. Ele fala, o Eric Fromm, é uma situação semi-hipnótica, essa fé cega. No livro Minha Luta, o Adolf Hitler escreveu: o talento oratório superior de natureza apostólica dominadora conseguirá agora, quer dizer, era à noite, né, quando ele escreveu, conquistar com mais facilidade para a nova ordem pessoas que sofreram enfraquecimento de sua força de resistência, de maneira mais natural do que as outras, que ainda estão em plena posse de suas energias, de sua força de vontade. Então, ele persuadia as pessoas, era uma hipnose. Então, as pessoas que tinham uma resistência fraca cediam. Por isso que ele arrastou multidões à loucura. Causou a Segunda Guerra Mundial, né, com milhões de pessoas mortas. E Eric nos explica, a fé irracional, a fé cega, é uma convicção fanática em alguém ou algo que está radicada, ou seja, a raiz desta fé, a base desta fé, é a sujeição a uma autoridade. E essa autoridade pode ser uma pessoa, pode ser uma instituição, por exemplo, a igreja, pode ser uma doutrina, pode ser uma ideia. E vamos ver o que Eric Fromm nos fala sobre a fé racional. Tem tudo a ver com o que a gente lê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele traz um contexto mais atual. Então, a fé racional é baseada no pensamento racional, na reflexão, numa análise crítica. Ele também fala, a fé é fé em algo. No Velho Testamento, a palavra fé significa, a palavra que define fé chama emunab, que significa firmeza. Então, ser firme na sua convicção. Os cientistas, eles têm fé nas suas ideias e as defendem muitas vezes com a própria vida. Foi o que aconteceu com Giordano Bruno, ele era teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, um frade dominicano, viveu na Itália no século XVI. E ele foi condenado a morrer na fogueira. Por quê? Porque ele ensinava que o universo é infinito, que não tem centro, que as estrelas são sóis distantes, rodeados dos planetas que são habitados. E hoje tudo isso foi confirmado. E ele morreu. E ele não abdicou de sua crença, a fé que ele tinha em algo, né? E outros, mesmo desacreditados, lutaram por suas ideias. A gente vê aí na história Galileu, Kepler, Copérnico, Newton, que foram, né, ridicularizados quando trouxeram seus estudos aí na área da astronomia. Vamos voltar para o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre justamente os cientistas.
que têm fé naquilo em que acreditam. Escreve Kardec, o homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. Então, a gente está fazendo um ping-pong, né? Está fazendo uma comparação entre Erich Fromm e Allan Kardec. Allan Kardec escreveu no século XIX, Erich Fromm escreveu no século XX. Erich Fromm fala, só a fé não é suficiente, não basta aguardar passivamente que as esperanças se concretizem, diz ele. Aí a gente se remete ao ensinamento de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedir e achareis, batei e abrir-se-vos-á, mas é preciso que nos ajudemos. E aí a gente também pode ir lá para o Novo Testamento, onde o próprio evangelista Tiago, no capítulo 1, versículo 2, diz: a fé sem obras é morta. Então, falamos sobre os vários tipos de fé: fé cega, fé raciocinada, fé com obras, fé morta, a fé que leva ao fanatismo, e tudo isso para nos esclarecer, para que esses conhecimentos possam nos encaminhar ao melhor caminho, à lucidez, para que a gente faça as melhores escolhas e evolua com tranquilidade e cada vez mais. Então, pedindo ao nosso mestre amigo que esteja conosco, a espiritualidade amiga, que nos ampare, nos abençoe em todos os momentos das nossas vidas, abençoe nossos lares e nos nossos familiares. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, amigos.